Você viu? 2 vitórias seguidas para conta do Roger. Tô fechado com o Roger, mandou aqui o Alpinho lá. Ontem eu vi muita crítica principalmente de torcedor de São Paulo pela escalação, né? Que eu optou por colocar o Cedric, que tirou o Mike, não trouxe mais a molecada para jogar. Mas fato é que o Boston River é quase que um time de bairro, assim, né? E no estádio enorme daquele ficava vazio. Você vê que estava vazio, e o campo o campo estava muito pesado e tinha a questão do vento lá, né? Que é a chuva com o vento. Então, assim, dificultou demais, assim. Você coloca isso em prática para quem está jogando ali, beleza, pode ser moleque, pode ser mais velho, pode ser craque, pode ser bagre. A dificuldade do campo para você carregar a bola, para você dar um passe, para você ter o fundamento, é gigantesco, assim. Então, não dá para colocar na conta do São Paulo uma má atuação. A vitória foi importantíssima, você largar na frente, fora de casa. Do elenco, fora de casa. Então, assim, internamente no São Paulo eles ficaram muito satisfeitos, porque você conseguiu dar uma rodagem ao elenco, você conseguiu uma vitória. Foi uma vitória que teve todos esses aspectos assim naturais, vamos dizer assim, de chuva, de vento, de campo pesado. Todo mundo saiu satisfeito. Quem precisava descansar, que estava no limite físico, descansou, e tem um jogo contra o Vitória lá em Salvador, que é importante para essa sequência do São Paulo. Perguntaram aqui, o Eduardo José Silva perguntou aqui se teve alguma definição do Arboleda. Ainda não. Se é rescisão, é justa causa? Não, ainda não. Essa situação ela vai ser diluída ao longo da semana, né? Por mais que eu vejo muita gente noticiar aí que o Arboleda não entrou em contato. Bom, eu sou muito fiel às minhas fontes e às minhas informações. Sim, houve um contato. O Arboleda respondeu uma pessoa do alto escalão de São Paulo dizendo que quer ir embora. Dizendo que não quer ficar e quer resolver a situação o mais rápido possível. Então, assim, o São Paulo agora já deu o prazo. E agora a questão vai ficar na esfera jurídica. As primeiras discussões vão ser discussões na esfera jurídica, entre advogados. Então, essa semana vai ser uma semana que vai se desenvolver muito essa história do Arboleda. Então, pelo definição. Que o Hernan falou, o Arboleda não quer ficar, então. Tá definido isso. Isso está muito claro, né? Porque começou uns rumores assim, que ele poderia se acertar, voltar para o São Paulo. Não. Garante, eu não sei o que o advogado do Arboleda vai usar para defesa dele. A não ser que tenha a questão de salário atrasado, esse tipo de coisa. Então, se não tem, vai falar o quê? O cara foi embora e abandonou o emprego. Pra mim, quer dizer, eu não sei se tem alguma outra coisa por lá, né? Mas esse advogado vai ter que ser bom, hein? Pra conseguir alguma coisa do que a gente tem de informação. O advogado que o Arboleda contratou é um dos melhores do Brasil, né? É o André Ribeiro. Sim. Mas ele ganhar alguma coisa nessa história não sei aí como é que vai ser. Eu também não tenho nem conhecimento jurídico para saber qual que é a estratégia da defesa, né? Mas... Assim, por alto, tá? Isso tô falando por alto. De repente a negociação pode ir para um outro rumo. Mas por alto, o que eu soube é que o Arboleda quer a rescisão amigável, quer ir embora. O São Paulo economizaria valor de salário. Hoje não vamos aqui ficar falando o salário do cara, mas ela bate quase 1 milhão. É um dos salários maiores do elenco? É um dos tetos do elenco, Então, sabe um caso que eu lembro assim? Ele podia ter falado tudo isso, eu tô imaginando, vou repetir, a gente não tem todos os detalhes. Sim. Mas ele podia ter chegado a esse acordo sem abandonar o clube. O negócio estava desesperado pelo visto, né? É que um caso que eu lembro dessa sumiço e rescisão, eu lembro do Martínez no Corinthians, né? Porque o Martínez, ele tinha também contrato com o Corinthians até o final do ano que vem, só que o Corinthians, ele paga, acho que foi, se não me engano, 30% do restante do salário. Até o Bruno Andrade que deu essa informação aqui pode lembrar. Mas o Corinthians ainda paga com um valor para rescindir com o Martínez. Nesse caso do Arboleda, como o Hernan trouxe que não tem atraso salarial nem nada, eu acho que assim, é difícil o São Paulo chegar a um acordo e ainda pagar um valor, né? Eu não lembro, o Bruno Andrade, era 30% que o Corinthians pagou pro Martínez mesmo? Do salário e tudo mais? É isso. 30% dos salários de 2026 em 12 parcelas. Ainda parcelou ainda. O Meia Xícara mandou aqui, mas o Arboleda merece essa repercussão toda, ele nunca foi bom nem importante. Ele tinha uma importância dentro do time do São Paulo. Era o desempenho do Arboleda que o segurava de muita coisa que acontecia lá nos bastidores, né?
Porque assim, o São Paulo tolerou muita coisa do Arboleda, né? Isso e eu não tô aqui fazendo fofoca não, é informação mesmo, assim. Ele chegava atrasado, quando tinha data FIFA ele ia pro Equador, ele sempre ligava na véspera falando, tem que resolver um problema aqui particular, familiar, eu vou chegar um dia depois. Aí tipo, a galera meio que tolerava, né? Então assim, hoje é quase que assim, tolerância zero em relação ao que aconteceu. O cara simplesmente abandonou o clube e deixou todo mundo a ver navios, né? Pois é, então tá aqui, ó, se ele quer a rescisão é só pagar a multa e vai embora. E muita gente perguntando no chat do Thiago Maia no São Paulo. Estavam perguntando, teve essa história, Felipe? Eu não vi, e acho estranho, até hoje eu não trouxe o dia aqui, porque a janela tá fechada, né? O Thiago Maia, ele tá em contrato com o Inter até o final do ano, então no meio do ano ele poderia assinar um pré-contrato com qualquer clube. Mas eu acho esquisito agora. E o São Paulo tá precisando de volante? Não. Não, né? Agora não. Não me parece fazer sentido também. Mas enfim, né? A Arbolenda mandou aqui, ó. 10 anos do clube e não merece tudo isso? Eu acho que ele tinha uma importância, mas tem essa questão toda de várias vezes ele ter pisado na bola. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Essa vitória do São Paulo, ela representa o quê, assim, na tua visão? O time do Roger Machado veio do 4-1 em cima do Cruzeiro pelo Brasileirão, estava pressionado e tal, meio que amenizou nesse jogo passado pelo Brasileirão, aí tinha esse compromisso continental. Não é que não deixou de lado o jogo, levou quem dava para levar, considerando as questões físicas, mas assim, para efeitos de moral, para efeitos de clima no clube, como é que você acha que assim, essa vitória pode impactar nesse cotidiano do tricolor paulista, principalmente considerando a vida do técnico Roger Machado? Eu acho que fez o que precisava e tem até uns pontos positivos, apesar de ter passado longe de ser uma grande atuação. Um time misto, né? Então quebra um pouco aquela ideia que o São Paulo vinha tentando transmitir. Não, temos um elenco que vai jogar todos os jogos com o time titular. O São Paulo não tem esse elenco. Hoje precisou aí usar peças alternativas, reservas. Conseguiu os 3 pontos. Não fez um grande jogo. Acho que não tem ninguém, nem dentro do São Paulo, que vai achar que fez um bonito gol numa jogada individual do Bobadilla, que cada vez mais se torna um jogador importante no São Paulo. Uma lição de casa bem feito, 3 pontos, dá paz para continuar o trabalho. No geral, apesar do jogo feio, um resultado bem positivo para o São Paulo, que também pôde testar, né? Alguns garotos, o TT eu achei que entrou bem ali, fazendo uma correria. O Pedro Ferreira é um cara que é promissor, que deve ganhar mais minutos aí esse ano, o Danielzinho, que não tinha jogado com o Roger na última partida, jogando agora. Então, de um modo geral, para o São Paulo, tá de bom tamanho, foi uma jornada bem positiva, eu diria. Esse time do Boston, o River, ou melhor, Boston River, Alicia, fazendo um trocadilho infame aqui já nesse início de programa, ele ofereceu muito pouca resistência para o São Paulo, a resistência estava mais na resistência do vento, né? Mas assim, para próximos compromissos, para próximos jogos, o que você consegue sublinhar nesse time aí, que de repente um Ferreirinha mais consistente, é um bom sinal, a volta de alternativas para o Caleri, né, como o André voltando a jogar, também com mais minutos, o que dá para tirar, pensando na continuidade da temporada do São Paulo, não só para a semana que vem, nos próximos compromissos continentais, né, mas também Brasileirão, enfim, o cotidiano aí, São Paulino, diante desses cenários hoje, dos 2 últimos jogos com vitória, para amenizar um pouco essa situação. Você resistiu aí a dizer que o time era uma Boston, já se segurou, né, um pouco, mas de fato é um time que ofereceu muito pouca resistência, para além da resistência climática, é um time que normalmente joga num estádio para 5.000 pessoas. Hoje jogou num centenário, parecia que estava de portões fechados, né? Não dava para ver ninguém na transmissão, pouquíssima gente, ouvia só a torcida do São Paulo. Então, era um jogo tecnicamente ruim e que dificilmente o São Paulo encontraria muitos espaços, mas a Sul-Americana eu acho uma competição sempre muito traiçoeira, principalmente para times do tamanho do São Paulo, porque não querem mal na competição,
mas ao mesmo tempo tem outras opções, tem outras ambições na temporada. Como o São Paulo está bem no Campeonato Brasileiro, a Sul-Americana pode acabar sendo uma armadilha. Você gasta recursos na Sul-Americana e depois paga a conta no Campeonato Brasileiro, né? Sendo que não é um título que vai fazer diferença, né, ali no salão de troféus do São Paulo. A Sul-Americana não é isso para um time que é tri da Libertadores e tri mundial. Então, a Sul-Americana ela pode ser muito perigosa. Você não quer passar vergonha, ao mesmo tempo também não quer perder sua, né, energias e recursos para os campeonatos mais importantes. Então, o São Paulo conseguir preservar uma parte do elenco que precisava ser preservada, testar uns meninos da base, testar os garotos de Cotia e conseguir voltar com 3 pontos de um jogo fora de casa, tá de bom tamanho, fez o que precisava. Eu acho que a boa notícia, como você falou, é a volta do André, é um jogador que faz muita falta. Alguns meninos da base, como eu falei, ajudaram bastante, o TT, o Osório, que entrou para resolver uma questão da zaga, que hoje é um problema sério para o São Paulo, né? O Sabino preservado, Ferrarese saiu, o Arboleda sumiu, então o São Paulo com poucas opções na defesa, hoje conseguiu se segurar diante de um adversário que é frágil, mas, né, ao mesmo tempo, em condições de jogo que dificultam a partida para todo mundo. Então, conseguir voltar com esses 3 pontos, depois da, né, grande vitória contra o Cruzeiro, em que o Roger desafiou todo mundo com uma escalação bastante criticada, inclusive pela torcida e por muitos analistas. Embalar essas 2 vitórias, né, 3 jogos, né, um empate com o Inter e agora essas 2 vitórias, acho que é importante para dar tranquilidade também no São Paulo e para reforçar uma coisa que sempre foi, né, um pilar importantíssimo para o Tricolor, que é a sua base. Então a base está aí, ela pode ajudar em momentos como hoje, né, em Sul-Americana, e ajudar a dar conta do recado, fazer o necessário para ir avançando na Sul-Americana. Mas eu diria para você, se eu estivesse no comando da Operação Tricolor, Sul-Americana é aquela classificação culposa. Se classificar, está ótimo. Se não classificar, também foco nos campeonatos que são mais importantes, como o Campeonato Brasileiro. Não é essa taça que vai fazer diferença na história do São Paulo e muitas vezes mais atrapalha do que ajuda na temporada. Ô Pedro, aproveitando esse gancho que a Alicia deu, né? A gente viu o Vasco, por exemplo, também, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o Vasco também mais adiante, mas times, e não é dessa edição, não é novidade dessa edição, né? Times brasileiros estão abrindo mão muito, não sei se facilmente ou deliberadamente até, da Sul-Americana. Para sobreviver à temporada do futebol brasileiro, é esse o caminho mesmo? Não cabe, vamos entender que não cabem todos os jogos no nosso calendário para ficar todo mundo saudável, então o jeito é abrir mão, pensando em Campeonato Brasileiro, pensando em outras situações, vai com que dá para a Sul-Americana, na tua visão, ou tem que buscar título? Já que essa Sul-Americana, inclusive, está uma Sul-Americana galáctica, né? Vamos dizer assim, né? Que tem gente aí que já foi campeão de Libertadores, é brincadeira. No caso do São Paulo, eu acho que o que acabou pesando muito foi esse começo que, se a gente for ser honesto, é inesperado no Campeonato Brasileiro, de estar brigando lá em cima, tá com alguma estabilidade e regularidade, mesmo depois da troca do Crespo pelo Roger. E aí, nessa disputa, de fato, vale mais a pena o São Paulo brigar no Brasileiro e concentrar suas forças para continuar na briga no Brasileiro, que é um título que o São Paulo não ganha desde 2008, do que disputar a Sul-Americana. Se a realidade fosse outra, o São Paulo tivesse ali 11º, já tivesse começado tropeçando, talvez, né, ou agora, ou daqui a 1, 2 semanas, poderia se pensar num ajuste de rota, vamos priorizar a Sul-Americana, tem um prêmio em dinheiro bom. Mas nesse momento, eu acho que a estratégia é essa mesmo, né? Até porque se o time está disputando a Sul-Americana, de um modo geral, não vai ser uma equipe que tem um grande elenco, né, com muitas peças do mesmo nível para rodar. Já é um sinal de que é um time ali que tem suas limitações. No caso de São Paulo, acho que não tem o que discutir. Um desempenho pior no Brasileiro nesse começo poderia inverter as prioridades e poderia tornar a Sul-Americana uma prioridade bem razoável para o São Paulo, mas nesse momento não há que se pensar nisso. Mas não acho que é uma regra, eu acho que depende do momento do time
e o São Paulo tá com uma boa pegada no Brasileiro, que eu acho que vale a pena apostar, mas poderia ser diferente, poderia ser melhor priorizar a Libertadores em outro... Libertadores. A Sul-Americana em outro cenário. Que saudade, né? Bateu saudade da Libertadores pro torcedor São Paulino agora, você mencionou aí no ato falho, enfim, mas enfim. Não, ainda não estamos falando de Libertadores. Eu tava pensando, só um comentário, um parênteses aqui, né, olhando esse temporal todo, essa ventania, ver se nesse clima todo o Arboleda ia aparecer lá para jogar, né? O Arboleda fez certo, nem apareceu para jogar e evitou qualquer desgaste aí, quem sabe ele apareça aí, de contrato rescindido em algum outro lugar, em alguma outra situação resolvida pela diretoria de São Paulo. Alice, só para te perguntar um pouco mais ainda de último ponto desse jogo do São Paulo, porque a gente viu o menino Ferreirinha, se não fosse o vento, ou talvez por causa do vento, ele teve algumas oportunidades ali que poderia ter feito mais 2 gols. Hoje já chegaria a 5, nós estamos em 7 de abril, e metade da meta de 10 gols por temporada já estaria alcançada aí, o craque Neto que lute depois. Mas ele não fez promessa nenhuma esse ano, né? É bem verdade. Mas, assim, será que esse ano teremos mais Ferreirinha? Teremos um Ferreirinha mais incisivo, um Ferreirinha mais eficaz? Como é que você pode projetar, pelo comportamento do Ferreirinha e pela necessidade também do time do São Paulo, do elenco em si, né, sem Lucas, com problema na costela e tal, essas alternativas que o Roger tem, então, tendência é que o Ferreira tenha mais minutos até, né, nesse contexto. O papel desse cara nesse time, onde é que ele pode chegar nessa temporada 26? Quem sabe esse ano vai, enfim, chegar aos 10 gols aí almejados? Olha, o começo dele é bom e as atuações dele, né, sobre o Roger Machado também. É muito cedo, eu acho muito cedo a gente fazer previsões, porque o trabalho do Roger acabou de começar. Então, a gente precisa ver como cada jogador vai ocupar esses espaços da maneira como o Roger joga, que, como eu disse aqui antes, me referindo ao jogo contra o Cruzeiro, é diferente da maneira como o Crespo jogava. Então, vai depender um pouco desse ajuste. Mas, como você mesmo falou, a saída do Lucas, algumas oportunidades podem surgir, né, no elenco, que não são boas para o treinador, porque ele fica com menos opções, mas para alguns jogadores, com certeza, vai significar mais minutagem, mais tempo dentro de campo. O Ferreirinha vai precisar ser este cara, né? Vai precisar ser essa referência. Acho que hoje dá para dar um desconto pelas condições climáticas, mas vai precisar ser incisivo, né? O Arthur foi esse cara no jogo contra o Cruzeiro, né? O Arthur participa de 3 dos 4 gols no jogo contra o Cruzeiro, então com certeza já chega deixando o seu cartão de visitas, e o Ferreirinha vai precisar contribuir nesse sentido, porque o elenco do São Paulo não é um elenco, como até o Pedro falou aqui no começo, para disputar time titular todas as competições, vai precisar rodar. Então vamos ver quem fica nesse time principal, quem se destaca mais, e o Ferreirinha vai ser muito importante nessa temporada, sim, para ajudar a consolidar esse bom começo. Eu vou dizer que é um bom começo do Roger, porque ele chega numa situação difícil, normalmente um técnico não chega num time que está bem, quando ele chega o time está em crise, e o Roger chega num time que estava dividindo a liderança do campeonato. Então, acho normal que tenha uma oscilação e acho que agora o que a gente está vendo é um pouco mais desse São Paulo do Roger, inclusive com a habilidade de extrair do elenco aquilo que ele tem para dar em momentos difíceis, como foi hoje, jogando com um time misto, lá no Uruguai, em condições climáticas horrorosas, contra um time que joga muito fechado, que não dá espaços. Então, acho que é um bom momento desse time e um bom momento do Ferreirinha. Inclusive, o nosso amigo Juan Pablo estava comentando aqui no nosso chat do YouTube aqui, a torcida do São Paulo subestimou o treinador Roger Machado. Será que subestimou ou foi aquele choque ali, talvez, de uns jogos iniciais, aí o negócio estava bem com o Crespo, aí a diretoria faz a mudança radical, enfim, acho que teve muito disso também, não necessariamente atrelado ao Roger, mas a mudança em si aí pegou muita gente de surpresa e deixou ainda a galera ainda mais desconfiada em relação ao treinador. Minha direção, coloca na tela, por gentileza, aí, próximos jogos, tabela, o combo aí de informações a respeito do São Paulo. Então, a gente tem classificação aí dessa primeira rodada aí do grupo de São Paulo, que está no grupo C da Sul-Americana, liderança com o O'Higgins ali, e aí o São Paulo conseguindo também essa partida, essa vitória importante para diminuir a dor de cabeça, né? Mesmo sendo fora de casa, já conseguiu uma vitória importante, né? Cumpriu o papel de não deixar pontos pelo caminho, e aí
tem já no sábado, né? Volta a jogar pelo Brasileirão contra o Vitória e depois pega o O'Higgins aí sim no Morumbi em casa, com mais responsabilidade até de vencer para continuar essa toada aí pela Sul-Americana. Jogo 1-0 São Paulo. Jogo horroroso. A escalação era o que tinha. Fez sentido. Tirando o Bobadilha, que eu não teria entrado com ele, porque ele teoricamente é considerado titular. Teoricamente ele é considerado titular, não teria entrado com ele. Dito isso, a escalação, ok. O jogo, horroroso. Eu vi uma galera, eu fui ali fazer o tweet no negócio do Tapia, que esse é o com bola e tudo. A galera tava falando do Roger. Cara, o Roger nem tem culpa hoje, tá? E aí vocês vão falar, porra, Wilson, como que o Roger não tem culpa? Esse é o típico jogo que os caras não queriam jogar. Ninguém queria jogar. Jogo horroroso. Ninguém queria jogar. Ninguém. Era nítido. Que era um jogo que ninguém queria jogar. E eu não culpo, porque se eu tivesse lá também, talvez eu nem teria ido para o Uruguai. Teria metido uma gastrite, sinusite, qualquer coisa para não ir, porque olha, jogar esse jogo sem motivação é uma madeirada. Enfim, as condições, mano, chuva, vento, a motivação de um jogo de FIFA, do videogame, mano, e ainda foi e ganhou, Deus abençoou, Deus abençoe, mas ninguém queria estar lá, jogo horroroso, time horroroso, condição horrorosa, mano, Deus me livre. Wilson, sem contar do fator que era um jogo totalmente ingrato, né? Porque se ganha não fez mais do que obrigação, se empata ou perde, fala que foi tipo uma atrocidade, né? Então... A culpa ia ser do treinador. Aí tem o ponto que até entrou em debate no Discord, que é esse ponto que a galera... Mano, nem vou falar de tática, tá? Não vou falar de tática porque, cara, o Cedric Tapia do lado direito, com a criação de uma maçaneta e uma dobradiça. Ferreirinha vindo de um head trick. Não ia ter motivação nenhuma. Danielzinho puto que foi pro banco. Talvez a motivação ali era do André, do Cauli. O Enzo também era titular, mano, não tava. E a zaga era o jogo que ia estourar tudo pro zagueiro. Então, mano, foram lá, fizeram o trampo sujo, ganharam, e é isso. Não dá para falar de tática um jogo desse. Não dá. O que dá para falar? Ao link do Disque. Já tô mandando, já tá aqui no jeito. Obrigado, minha vida. Quem não casou ainda e tiver que casar, casa. Porque o casamento é a melhor coisa que Deus inventou. A minha mulher é fantástica. Inclusive, daqui a pouco ela me dá uma dura, mas ela é fantástica. Dito isso, hoje não tem nem o que falar, velho, de tática, papo reto. O jogo foi ruim. A única coisa que dá pra falar era, que nem a galera tá falando, se dava pra ele colocar os moleques... Casamento é bom, pô, o Guerreiro é casado ali, ó, o Ariel. Era se dava pra colocar os moleques da base ou não. O ponto hoje era, ele tá pressionado, com a corda no pescoço. Qual era a chance dele colocar os moleques da base, mano? Ele não ia pôr os moleques da base, rapaziada. Não ia. O jogo já tava meio barro, meio tijolo. Num escanteio era perigoso os caras achar um gol. Ele ainda colocou o TT com quanto tempo? Eu tava no SofaScore aqui, mas eu até tirei. Colocou o TT uns 15 minutos? O TT entra, deixa eu ver, eu tô com... aos 74. 74. Deu para jogar ali 15 minutos. Tá bom, o menino entrou bem, o menino rabiscou, foi para dentro, oportunidade. Bom. Colocou o Pedro Ferreira depois um pouquinho mais tarde, podia ter colocado junto com o TT, né?
pra ele ter jogado mais tempo ali, mas, cara, a rapaziada que tá colando, só deixar o like aí, ó, tamo junto, valeu pela moral. Tô falando baixo da pé da mulher, isso é exato. Ó, ela já trouxe o chá, isso significa que ela tá indo deitar, e se eu estiver falando muito alto, ela escutar da cama, ela vai mandar mensagem. E meu moleque já tá dormindo. Ou seja, ele não ia colocar porque o dele estava na reta, ele era obrigado a ganhar, ele ganhou, é duro de motivar os caras, não dá e falar, pô, isso, os caras ganham muito e tal, ganha muito, ganha milhão, tem que estar motivado toda hora, porra, a história é linda, mas não é assim, pô, não é assim, sinceramente, não é assim, pô. É triste falar, mas não é assim. Os caras, mano. Eu também não iria. Eu não culpo e não vou ser hipócrita de falar que tem que estar preparado todo o jogo, blá, 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 porque jogo assim eu também não ia.